a este lugar, que o Senhor possa usar vocês de uma forma poderosa. Quantos querem que eu ouvir a voz de papai? Amém? Então fica atento para o que Deus vai dizer nessa noite, amém? My name is Ryan, Meu nome é Ryan and I'm from Australia. e eu sou da Austrália. I'm so thankful to be here with you today. E eu estou tão feliz em estar aqui com você hoje. Before we get started, I want to pray. Antes de nós começarmos, eu quero orar. Is that okay? Posso orar? Lord, I thank you for this amazing church. Senhor, nós te agradecemos por essa igreja incrível. Lord, I pray tonight Senhor, nós oramos hoje that your words will be spoken, que a sua palavra seja absorvida, that every person here que todas as pessoas aqui is going to receive something very special from you, recebam algo muito especial de ti, that they are going to receive a gift from you, que eles recebam presente de ti and that you're going to pour it out tonight. e que o Senhor derrame essa noite. Lord, bless this place. Abençoe esse lugar. Bless this house. Abençoe essa casa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, as I said, I'm Ryan from Australia, Como eu disse, meu nome é Ryan, eu sou da Austrália. and this is my beautiful wife, Isabella. E essa é a minha esposa linda, Isabela. And I have the honor and privilege of being her husband. Eu tenho a honra e o privilégio de ser esposo dela. We have an absolutely crazy story. Nós temos uma história muito doida. I'm going to give you a very quick summary. Eu vou dar um resumo para vocês. Is that okay? Posso dar um resumo? You see, I was in Australia, Eu estava na Austrália and God called me to America to learn how to preach the gospel, e Deus me chamou para ir aos Estados Unidos aprender como a pregar o Evangelho. to train me and equip me to go to the nations. Para me treinar e me preparar para ser enviado para as nações. Isabella was here in Brazil. A Isabela estava aqui no Brasil God told her e Deus falou para ela to go to America, para ir aos Estados be Unidos, trained and equipped to preach the gospel, para ser treinada e preparada para pregar o Evangelho and to go to the e nations. ir às nações. And so we met together in Orlando, Florida, Então nós dois nos conhecemos em Orlando, na Flórida, and we were both very, very focused on e Jesus. nós dois estávamos muito focados em buscar a Jesus. And we kept on pursuing God. Nós estávamos buscando intensamente a Jesus. I didn't want a relationship. Eu não queria relacionamento, She didn't want a relationship. ela não queria um relacionamento, But we both ended up in Tanzania. mas nós dois acabamos no mesmo país na África, chamado Tanzânia. And our whole class together were preaching the gospel. E a nossa turma inteira estava lá pregando o Evangelho. 100 of us ended up there. 100 pessoas estavam lá pregando o Evangelho. And we were split into 5 different E cities. nós fomos divididos em 5 cidades diferentes. 20 people in each city. 20 alunos em cada cidade. And she ended up in the same city with me. E ela acabou na mesma cidade que eu. But we still didn't really want to be together. Mas nós ali ainda não queríamos ficar juntos. On the way back to America, E aí na volta da Tanzânia para os Estados Unidos, we were going back to graduate from our class. nós tínhamos terminado o nosso prático e estávamos voltando para os Estados Unidos para nos formarmos no programa. A group of students got together to be able to have a small break, to share a house, to save some money before graduation. E aí quando chegássemos nos Estados Unidos ia faltar uma semana para a graduação. Então um grupo de estudantes, entre os 100, mais ou menos 10 pessoas tinham alugado uma casa para descansar durante esse período. It was in that place E aí foi nesse lugar God told me to look after Isabella. que Deus falou para mim a primeira vez para eu cuidar da Isabela.
I said, you've given me your spare room. E falei, vocês me deram o quarto de hóspedes de You've vocês. been rearranging the house. Será que vocês poderiam reorganizar a casa? You've invited me in as your family. Vocês já me convidaram como parte da família de vocês. I'm so thankful and so blessed. Eu sou tão agradecida e tão abençoada. But God has told me something. Mas Deus me disse algo. He's told me to look after a girl. Ele me disse para cuidar de uma menina, She's a fellow student with me. de uma moça. Ela é uma estudante junto comigo no Her programa. name is Isabella. O nome dela é Isabela. Is it possible Será que é possível for me to give up the room? eu ceder o meu quarto de hóspedes para ela? I'll sleep on the couch. E eu durmo na sala do jantar, I'll sleep on the na floor. sala de jantar ou no chão. I don't care. Não tem problema para mim. Can you pray? Então, vocês poderiam orar sobre isso? And if God speaks to you, can you reach out to her? E se Deus falar com vocês, vocês podem falar com ela? And they prayed. Eles oraram, They reached out to her. e aí eles foram e falaram comigo. And after graduation, E aí depois da graduação, she finds out she's got a roommate. ela descobre que ela tem um colega de casa, de família. And so she was like, who is this crazy Australian living in this E house? aí ela começou a pensar, o que esse australiano doido está fazendo aqui na minha casa? This is meant to be my blessing. Essa é a minha bênção. You see, we both had a heart to go to the nations. Nós dois tínhamos um coração de permanecer ali, de ir às nações. We ended up back in Tanzania. Então acabamos voltando para a Tanzânia. God gave me a prophetic word that we were meant to be together. Deus me deu ali na Tanzânia uma palavra profética de que nós dois estaríamos juntos. I was like, God, I don't want to be with Isabella. E eu comecei a falar, Deus, eu não quero ficar com a I Isabela. just want to pursue you. Eu só quero buscar a você. I had a friend of mine come to me. E eu tinha um amigo meu que tinha chegado até mim. He said, Ryan, I really want to ask Isabella out. E ele perguntou naquele momento, Ryan, eu queria muito convidar a Isabela para sair. I said, go for it. Eu falei, vai, She's amazing. ela é incrível. I'm okay, God. Eu tô de boa aqui, Deus. You see, she kept on pursuing the Lord. E ela continuou buscando a Deus. And I kept on fighting with God. E eu continuei ali brigando com Deus. But who knows when you fight with God? Mas quem sabe que quando você briga com Deus, God tends to win. Deus geralmente vence. Anyway, so I gave in fighting. Então eu acabei ali desistindo de brigar. Eventually, I ended up in Brazil. E aí eventualmente terminei aqui no Brasil. I ended up at her parents' home. E acabei indo para casa dos pais dela. I finally confessed to her what God had put on my heart. E ali finalmente eu confessei para ela que Deus tinha botado no meu I coração. told her that I loved her. Falei para ela que eu amava ela. And she said, oh, that's fantastic. E ela falou, maravilha. But we're just friends. Mas nós somos só amigos. She fought with God for a whole year. E aí ela começou a brigar com Deus durante quase um ano. Until late last year here in Recife. Até que ao final do ano passado aqui em Recife, The prophetic words were overwhelming. as palavras proféticas começaram a ficar demais. And as we were leaving Brazil to go to Australia, E aí, à medida que nós estávamos saindo do Brasil no final do ano para ir para a Austrália, in Sao Paulo airport, she confessed to me too. no aeroporto de São Paulo, ela se confessou para mim That God had changed her heart. de que Deus tinha mudado o coração dela. And so we've just recently got married. Então nós nos casamos recentemente And I've got Recife to thank you. e eu só tenho a agradecer Recife. So thank you so much. Então, obrigada. So tonight I'm here only as an introduction. Então, hoje à noite eu estou aqui apenas como uma introdução, Because yes, I was trained and equipped. porque sim, eu fui treinada e equipada, But my beautiful wife is a powerful minister of the gospel. mas a minha linda esposa é uma poderosa ministra do Evangelho. And I'm certain she has got an amazing word from God for you. E eu tenho certeza que ela tem uma palavra de Deus para você hoje à I was noite. praying about it today, Eu estava orando sobre hoje à noite and I was reminded e eu me lembrei, that I need to make sure I honor the word of God on her life. e eu me lembrei de que eu preciso garantir de que eu honre a palavra e o chamado de Deus She sobre a is vida not dela. just my E ela não translator. é apenas a minha tradutora. And so I want to welcome her right now. Então eu quero
mas eu sou de Brasília. Já é um sotaque meio bagunçado, porque é uma mistura de tudo. A gente fala que é sem sotaque, mas na verdade são vários sotaques. Você tem um pouquinho do why sou, você tem um pouquinho do caraca, caramba, pô, cara, vamos fazer isso, lá do carioca. Você tem um pouco do nordestino, oxi. Então já sou uma mistura geral, né? Agora mais ainda, mais a bênção, gente. Estamos muito felizes de estar aqui em Recife. Antes de eu começar essa noite, eu queria só dizer, eu e meu esposo, junto com mais 6 pessoas que não são daqui do Brasil, nós recebemos um chamado de Deus para fazer um projeto aqui em Recife. E Deus tem quebrantado o nosso coração cada vez mais por essa cidade. Primeira vez que nós viemos aqui juntos foi em dezembro de 2021 e depois nós continuamos vindo, até que no final do ano passado nós estávamos aqui juntos de novo, em dezembro, e esse ano eu e o Ryan estamos aqui desde junho desse ano. E o Senhor tem cada vez mais colocado amor por essa cidade e pela região ao redor de Recife. E nós acreditamos que essa cidade, essa região está pronta. Nós acreditamos que a colheita aqui está pronta. E o que a palavra nos diz é que a colheita está pronta, que grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Então, para nós orarmos e pedirmos para Deus enviar trabalhadores para a sua colheita. Amém? Amém. Então diz comigo, Senhor, envia trabalhadores, para a seara, para a colheita, aqui em Recife. Amém. Essa é uma oração tão poderosa. Deus, Ele não nos diz, se você tiver tempo, ora para enviar. Não, Ele fala, rogue ao Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores. Amém? E estamos muito felizes de estar aqui em uma igreja que tem um coração missionário, uma igreja que acredita no poder da pregação do Evangelho e na urgência de se pregar o Evangelho, né? Então nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E depois, se vocês quiserem conhecer mais, depois a gente pode compartilhar mais. Mas eu acredito que essa noite Deus quer fazer algo muito especial. Então eu queria só dar essa breve introdução. O nome do projeto que nós estamos fazendo aqui chama Revive Recife, que é um projeto que busca avivamento na cidade. É um projeto que busca a união do corpo de Cristo, para que todo ser que respira aqui nessa cidade escute o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, e seja tocado com a presença de Jesus. Amém? Eu acredito que essa noite Deus, Ele quer encorajar vocês, Ele quer fortalecer a sua fé. E eu vou compartilhar um pouco com vocês um breve ensino sobre fé, e depois vou compartilhar algumas histórias da Bíblia. Quem aqui ama a palavra de Deus? Vou compartilhar algumas histórias da Bíblia e algumas histórias pessoais, e depois vocês terão uma oportunidade. Mas antes, eu queria falar algo. Eu acredito que essa noite tiveram pessoas que vieram aqui, que você já estava cansado de esperar pela sua promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus? Eu acredito que essa noite Deus está restaurando a sua fé. Que pessoas vieram aqui hoje já cansadas, falando: Deus, eu não aguento mais esperar por essa promessa, não aguento mais esperar. E outras pessoas vieram aqui hoje falando: Deus, será que isso vai se cumprir? Mas isso é tão grande, essa palavra, essa promessa que você me deu é tão grande, será que isso vai se cumprir? Mas eu quero dizer para você não só sobre a sua fé, a nossa fé, mas sobre a fidelidade de um Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus, tudo que Ele fala, Ele vai cumprir, amém? Não importa quais sejam os obstáculos,
Como o Ryan falou, só um pequeno testemunho. Nós dois, eu fui daqui para os Estados Unidos, ele foi da Austrália para os Estados Unidos. Nós dois passamos por grandes milagres financeiros e grandes barreiras para que isso acontecesse. E quando Deus me disse para ir para os Estados Unidos estudar naquela instituição, uma graça e uma fé veio sobre a minha vida. Que os meus pais, primeira coisa que eles me perguntaram quando eu contei para eles foi: quanto vai custar isso? Aí eu, X. Nossa, você sabe que a gente não tem nem um décimo. Aí eu, não, eu sei, Deus proverá. Deus falou que Ele vai me guiar, Deus proverá. Então eu queria te encorajar hoje. As palavras que Deus liberou sobre a sua vida, as promessas que Deus te deu, elas vão acontecer. Amém? À medida que você se posiciona, você caminha com fé, a palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai acontecer. Eu queria ler com vocês bem rápido um texto que eu gosto bastante, que está em Hebreus 11. Muitos de vocês provavelmente já conhecem essa passagem, mas eu queria ler isso para nós. Hebreus 11 é aquele famoso capítulo que fala sobre fé, e em que você encontra também o rol dos heróis da fé. Quem aqui conhece os heróis da fé? Quem aqui é um herói da fé? Amém. Então aqui em Hebreus 11 é um pequeno ensino sobre fé. Começando no versículo 1 de Hebreus 11, a palavra nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Repete isso comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E ele continua dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou ali herdeiro da justiça que vem da fé, se movendo com uma palavra de Deus que aos olhos humanos parecia impossível. Uma palavra que aos olhos humanos as pessoas faziam chacota dele. Vocês entendem isso? Mas se movendo em direção àquela palavra, ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. No versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe,
pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara já não tinha mais capacidade de ter filhos, idosa, mas aqui a palavra fala que ela considerou fiel aquele que lhe fez a promessa. Quantos sabem que o nosso Deus é fiel? Não importa o tamanho da promessa ou da palavra que Ele liberou sobre a sua vida, e também não importa o tamanho dos obstáculos que você vai encontrar no caminho. O nosso Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, amém? E Ele continua dizendo aqui: por isso, no versículo 12, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Qual é a sua reação diante da promessa que Deus te deu? Qual é a sua reação diante da palavra que Deus te deu? Será que você tem se amedrontado com o tamanho da promessa que Deus te deu? Ou será que você tem confiado no Senhor? Ou será que você é aquela pessoa que você acredita na promessa de Deus, mas quando vem uma dificuldade, quando você passa por um riozinho, não é nem um mar vermelho, quando você passa por um riozinho, será que você olha para aquele rio e você fala: ai Senhor, como que eu vou passar por esse rio? Será que eu vou me afogar no meio desse rio? Como você tem respondido às promessas que Deus te fez? Hoje eu quero que você saia daqui encorajado, que a sua fé hoje seja esticada, para você acreditar nas palavras e nas promessas que Deus tem sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas eu quero falar sobre algo mais que Deus colocou no meu coração. Quando eu cheguei aqui, algo me tocou muito. Christopher, que trabalha com missões. Christopher veio falar comigo e ele falou algo que me tocou muito. Ele falou: Isabela, a nossa igreja, nós entendemos aqui que o mais importante não é você ser uma igreja super ocupada, você ter várias atividades, mas é você buscar entender qual é a missão de Deus. Ao invés de você ir atrás de várias missões, você realizar várias missões, você entender qual a missão que Deus te deu, você buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. E existe uma bênção muito grande sobre isso. A palavra de Deus fala que aquele que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu queria que você refletisse um pouco. Qual é a missão que Deus te deu? Porque você não foi criado para você ser alguém ocupado. Você foi criado por um propósito. Qual o propósito? Qual a missão que Deus te deu? Queria deixar só esse adendo muito rápido de algo que Deus tocou no meu coração muito quando Christopher me falou isso. Porque tantas vezes nós vemos tantas pessoas correndo atrás de se manter ocupado, não é mesmo? Mas o que Deus criou você para fazer? Deus te criou por um propósito específico. E tudo o que você precisa para cumprir esse propósito, Ele já te entregou. Tudo que você precisa para você chegar aonde Ele quer que você chegue, vem dEle, está nele e é para Ele. Amém? Jesus é o centro das nossas vidas. Então eu queria ler mais uma história da Bíblia para vocês em Números 13.
depois eu quero contar para vocês uma história. Em Números 13, nós não vamos ler toda a história, mas eu queria que você prestasse atenção no que Deus quer fazer esta noite. A partir do versículo... Às vezes minha Bíblia fica doidinha, que nem eu. Ela sai do português, aí ela vai para o inglês. Aí do inglês volta para o português. E aí eu estou pregando em português, eu preciso dela em português. Mas ó, deu certo. Aqui em Números, capítulo 13, versículo 1, diz aqui que o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora pula um pouquinho para o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, versículo 18. Vejam como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou se é estéril, se nele há matas ou se não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa dos cachos de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato a eles do que tinham visto, e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos da terra. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu quero ler só até aqui. Muitos já conhecem essa história, mas eu quero trazer ênfase a esse versículo. Um homem, uma pessoa, Caleb, ali fez calar o povo de Israel diante de Moisés e disse: vamos subir a terra e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Amém? Vocês acham ali que
ele tinha certeza de quem era o Deus que tinha prometido a terra a eles. Eu queria te perguntar hoje, qual é a sua visão? O que você tem visto? Você vê aqui, tantos espias foram enviados à terra. Alguns voltaram com uma visão de que, sim, a terra que Deus nos prometeu é boa, mana leite e mel, mas é muito grande para nós. As pessoas que moram ali são muito grandes. Nós temos muitos desafios à frente. Não vamos conquistar a terra. E enquanto eles estavam ali falando isso, e o povo de Deus, que tinha recebido a promessa de Deus, estava sendo desencorajado, Caleb se levanta e ele diz, e ele cala todo mundo, e ele diz: vamos à frente, vamos subir e tomar posse da terra. Qual tem sido a sua visão diante da promessa que Deus te deu? Aonde está o seu coração? Eu acredito que nessa noite Deus quer destravar muitas promessas na vida de vocês. E que essa noite Ele trouxe você aqui para que você seja cheio de fé. E que as palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Mas eu acredito que existe um alinhamento de visão e no seu coração que precisa ser feito. E quando você caminha embaixo da palavra de Deus, quando você exercita a sua fé, o coração de Deus se agrada, e nas regiões celestiais coisas são liberadas sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Amém. Nesta noite eu quero contar para vocês mais uma história. Mas eu acredito que o primeiro passo de fé que nós temos que dar para o nosso coração, para que o nosso coração seja alinhado com a palavra de Deus, é o nosso passo de fé de acreditar em Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:13 que todo aquele que crê será salvo. Eu vou ler aqui para vocês, só um instante. Romanos 10:13. Romanos 10:13 nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de quem? Senhor. Do Senhor. Mas você vai ver que aqui, mais à frente, ele diz: como que eles vão invocar o nome de alguém que eles não acreditam? Como eles vão acreditar em um nome que eles nunca ouviram? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O seu primeiro passo de fé é colocar a sua fé em um nome, nesse nome tão lindo, nesse nome tão precioso, nesse nome que é poderoso para cumprir, nesse nome que está acima de todo nome. Qual nome é esse? Qual nome é esse? Jesus. Quando você coloca a sua fé no nome de Jesus, nada vai te impedir. Amém? Então eu quero contar para vocês hoje uma história que vai trazer um alinhamento no coração e na visão de algumas pessoas aqui. É uma história de um menino que ele gostava muito da praia. Ele amava catar conchinhas na praia. E um dia ele foi com o pai dele, como ele costumava ir para a praia, catar conchinhas. Ele começou ali, achou uma concha laranja, achou uma concha marrom, começou a catar várias conchinhas que ele gostava. E de repente, as mãos dele estavam cheias já. E ele estava ali catando todas as conchinhas que ele achava na margem da praia. E um momento ele parou. E ele olhou, o pai dele já estava longe, só olhando ele de
E aí ali, ele ia pegar aquela estrela do mar, mas ele se realizou que ele estava cheio de conchinhas na mão. Aí ele falou, meu Deus, como que eu vou pegar essa estrela do mar? Minha mão, se eu abrir, vai cair tudo. Eu vou perder todas as minhas conchinhas. Mas ali naquela hora, ele não conseguia tirar os olhos daquela estrela do mar. E aí ele abriu as suas mãos, largou todas as suas conchinhas, pegou aquela estrela do mar, e ele saiu correndo para o pai dele. E ele falou, papai, olha o que eu achei. E lá longe, ele mostrou para o pai dele aquela estrela do mar. Ele encontrou um tesouro valioso. E ele entendeu que aquela estrela do mar era mais valiosa do que todas as conchinhas que ele tinha nas mãos. Muitas vezes, nós não recebemos um tesouro valioso porque estamos muito apegados a outras coisas. Ali, ele entendeu que aquilo que Deus queria dar para ele era muito mais valioso do que tudo que ele tinha catado, de tudo que ele já estava se apegado e recebido. O que Deus quer entregar para nós, o que Deus quer derramar e fazer em nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós já temos. Mas muitas vezes, para nós recebermos o novo de Deus, para nós recebermos o que Deus quer fazer em nossa vida, nós precisamos deixar para trás as coisas que nós já vivemos. Nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é mais valioso nas nossas vidas. O que é mais valioso na sua vida? É a presença de Jesus ou são as suas conquistas? O que é mais valioso na sua vida? É você seguir a Cristo com todo o seu coração? Ou é você seguir e buscar os seus próprios sonhos? O que é mais valioso na sua vida? Será que você tem se alinhado com a visão e a missão de Deus para a sua vida? Eu quero contar só mais uma história para vocês. Eu posso contar mais uma história? Quem está comigo? Amém? Essa história é uma história de um homem. É uma história de um homem que ele tinha uma casa muito grande, mas muito grande, uma mansão. Nessa casa dele tinham 10 quartos. Era uma casa tão linda, no alto de uma colina, onde ele conseguia ter a vista da cidade inteira. E aí ele arrumou aquela casa toda. Ele morava naquela casa e ele tinha tanto orgulho, tanto prazer naquela casa. E aí um dia, enquanto ele estava na casa, ele ouviu uma batida na porta da casa. Ele foi até a porta para abrir a porta. Quando ele abriu a porta, quem que ele encontrou na porta? Ele encontrou ali Jesus. Ele falou, Jesus, que alegria ver você aqui. Eu ouvi muitas coisas boas sobre você. Eu ouvi dizer que você cura enfermos, que você liberta cativos. Eu ouvi dizer que você é um homem tão bom. Por favor, entre na minha casa. Vem, passa um tempo aqui comigo. É um prazer te receber. Ele abriu a porta, Jesus entrou na casa dele. E ali eles tiveram um momento juntos. Eles almoçaram, eles conversaram. E quando eles perceberam, a noite já estava caindo. E aí o homem se vira para Jesus e fala, Jesus, por favor, passa a noite aqui, já está ficando tarde. Dorme aqui hoje. Jesus olha para ele como um bom cavalheiro e ele diz, muito obrigada. E aí o homem fala para ele, eu vou te dar o melhor quarto da casa. Ele tem uma vista que dá para você ver todo o Recife, que dá para você ver até a praia, que dá para você ver toda a cidade ao redor. Eu vou te dar aquele quarto. Jesus falou, muito obrigada. Jesus veio à noite, ele foi para o quarto dele e ele dormiu. E o homem estava ali muito feliz. Ele falou, hoje eu tive um dia incrível. E ele descansando ali no sofá. De repente, ele escuta uma nova batida na porta. E ali ele pensou consigo mesmo,
E ali, durante a noite inteira, Satanás brigou com ele e colocou várias tentações na vida dele. E ele passou por uma noite terrível. E ele, quando foi pela manhã, quando o sol estava começando a nascer, Satanás saiu de fininho pela porta dos fundos da cozinha. E aquele homem cansado, aquela noite perturbadora que ele teve, ele se levanta ali, e aí de repente ele escuta alguém descendo as escadas. Aí ele se lembra: Jesus, você está aqui na minha casa. Aí ele vai até Jesus: bom dia, Jesus, por que você não me ajudou à noite? Sabe quem veio aqui à noite? Satanás entrou aqui na minha casa à noite e colocou, e fez maior bagunça. Você não vê a bagunça que está aqui? Jesus vira para ele e fala: me desculpe, eu não ouvi o barulho, eu estava lá em cima no meu quarto, sua casa é muito grande. E aí naquela hora aquele homem olha para Jesus e fala: tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 5 quartos na minha casa, todo o primeiro andar é seu, eu fico aqui no andar de baixo e você pode ficar no andar de cima por quanto tempo você quiser. Jesus falou: tudo bem, muito obrigada. E aí eles começaram a arrumar a casa, tiveram um dia incrível, almoçaram, conversaram, confraternizaram. E aí, quando a noite começou a cair, Jesus foi para o andar de cima e se hospedou em um dos quartos. Quando a noite veio, Jesus já estava dormindo, o homem estava no andar de baixo. Ele ouviu uma batida na porta de novo. Você sabe quem ele encontrou na porta? Quem ele encontrou na porta? Satanás. Mas dessa vez, ele abriu a porta com a correntinha, para ele ver quem é que estava lá. Na hora que ele abriu e puxou a correntinha um pouquinho, Satanás pegou, enfiou o seu pé, o seu ombro e abriu aquela porta de uma vez. E ele entrou dentro da casa. E ali ele começou a brigar com aquele homem, começou a colocar tentações na vida dele, começou a falar para ele tudo que ele foi no passado, começou a falar para ele todas as maldições sobre a vida dele. E ali aquele homem acabado, já cansado, viu o sol nascendo. Quando o sol nasceu, Satanás saiu de fininho pela porta de trás da cozinha. E aí ali o homem escuta uma espreguiçada. Ele falou: Jesus está aqui, verdade. Ele foi correndo até Jesus e falou: Jesus, olha minha situação, eu estou tão cansado. Satanás veio aqui de novo à noite e ele fez a mesma bagunça, bagunçou tudo aqui, minha casa está uma bagunça. Por que você não me ajudou? E aí Jesus falou para ele: eu estava no andar de cima, olha, a sua casa é muito grande, eu não consegui ouvir nada. E aí aquele homem começou a pensar consigo mesmo: ele é verdade, né? Uma casa muito grande. Tá bom, vamos fazer o seguinte, você pode ficar com 9 quartos na casa, eu preciso de um quarto para dormir. Então vamos fazer o seguinte, você fica com 9 quartos, 4 aqui no andar de baixo, 5 no andar de cima, e eu fico com um quarto aqui embaixo, para eu poder dormir no meu quarto. Sabe, aquele quartinho, ele está muito bagunçado, você não vai querer entrar nele, tem poeira, tem coisa embaixo do tapete, tem umas coisas que eu não posso te entregar que estão dentro desse quarto, tem umas coisas dentro desse quarto que você não vai gostar de ver. Então eu fico com esse quartinho para mim, para não te incomodar, você fica com os 9 quartos da casa, tá bom? Jesus ali, como um bom cavalheiro, disse para ele: muito obrigada. E ali eles almoçaram, fizeram um almoço incrível. Depois da tarde, eles conversaram, brincaram, confraternizaram. E aí depois, quando a noite estava vindo, Jesus, já cansado, falou para ele: estou indo dormir, boa noite. O homem falou para ele: boa noite, dorme bem. E aí o homem pegou, deitou no seu sofá e falou:
entreguei quase toda a minha casa para Jesus. E aí, ali, enquanto ele estava descansando, se recuperando de um dia longo, ele escuta de novo uma batida na porta. Ele pensou consigo mesmo: não é possível. Aí ele já tremendo, com medo, falou: não é possível. E aí ele falou: não vou abrir a porta dessa vez. Ele foi até a porta, olhou para o buraquinho do olho. Quem estava lá na porta? Satanás. Aí ele já, do lado de fora, do lado de dentro, com a porta fechada, falou: Satanás, você não vai entrar aqui hoje. De repente, ele escuta um barulho de janela sendo quebrada. Pum! De repente, Satanás entrou pela janela. Satanás entrou ali, perturbou ele a noite inteira, colocou várias tentações na vida dele, começou a falar várias coisas no ouvido dele, começou a desencorajar ele das promessas de Deus, começou a levar ele para o pecado. E aí ali, aquele homem cansado já não aguentava mais. De repente, o sol começou a nascer. Satanás saiu de fininho pela porta dos fundos da cozinha. Quando aquele homem já estava no chão, cansado, já esgotado, de repente ele ouve uma porta se abrindo. Quem era? Jesus, saindo do quarto dele pela manhã. Bom dia! Aquele homem já chorando, acabado, cansado, já não aguentava mais. Ele falou: Jesus, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. É muito trabalho para mim. Toda noite Satanás vem e me perturba. Toda noite eu tenho que sofrer com as mesmas tentações. Toda noite eu fico preso nesse ciclo vicioso. Eu não aguento mais. E aí Jesus olha para ele e disse: me desculpa. Olha, é o seguinte, a sua casa ainda é sua. Você me deu 9 quartos da sua casa, mas eu estou aqui apenas como convidado. A casa ainda é sua. Veja, se você me desse a chave da sua casa, a casa seria minha e eu convidaria você para morar na casa comigo. E aí aquele homem entendeu naquela hora. E ele falou: é verdade, Jesus. É verdade. Tem coisas que eu não queria entregar para você dentro daquele quartinho, mas hoje eu decido te entregar a chave da minha casa. Aqui estão as chaves da casa. Você pode tomar conta. Ali Jesus pegou a chave da casa e ali juntos eles começaram a arrumar tudo. Começaram a colocar tudo no lugar. Arrumaram as paredes, arrumaram as cortinas, arrumaram a janela, os vidros que tinham sido quebrados, colocaram tudo limpo, tudo no lugar. E eles almoçaram, curtiram o dia. Quando foi no final da noite, quando começou a descer o sol, Jesus foi para o seu quarto. E ali o homem na sala, descansando, falou: finalmente, agora eu acredito que eu tenho paz. Mas de repente, ele ouviu uma batida na porta de novo. Ele confuso, falou: não é possível. Não é possível, quem é que está nessa porta? E ele sabia que era Satanás que estava na porta. E ele, já com as pernas tremendo, ele foi até a porta mesmo assim. Quando chegou na porta, ele olhou pelo buraco da porta, era Satanás. Ele já chorando, falou: meu Deus, não é possível. Quando ele ia tocar na maçaneta para abrir a porta, de repente, ele sente uma mão nas costas dele. E ali, Jesus, com a mão nas costas dele, disse: com licença, meu filho, eu acredito que essa é a minha casa. Quem abre a porta dessa casa sou eu, não é você. E ali ele se recuou, e Jesus foi à frente e abriu a porta daquela casa. Contudo, porque a Bíblia diz que o justo é ousado como um leão,
fala: me desculpe, mestre, eu entrei na casa errada. Esse é o endereço errado. E ali, Jesus se tornou o dono da casa daquele homem. Quantos de nós ainda não entregamos todos os quartos do nosso coração a Jesus? Veja, Jesus, Ele não quer ser apenas um convidado na sua vida. Ele não quer apenas ter parte da sua vida. Jesus, Ele veio para te dar vida e vida eterna. Não existe nada que você precisa fazer. A salvação, ela é pela graça, pela fé em Jesus. Mas ela só te exige uma coisa: tudo. Você recebe de graça, mas só te exige uma coisa: tudo. Jesus, Ele quer todos os quartos do seu coração. Ele quer o seu coração inteiro. Ele não quer o seu coração por pedaços. Você não precisa ser perfeito. Você pode ir a Deus como você está, mas Ele quer o seu coração inteiro. Ele não quer partes do seu coração. Ele não quer partes da sua casa. Ele quer todos os quartos da sua casa. Então eu acredito que nessa noite existem pessoas aqui que essa história tocou no seu coração. Essa mensagem tocou no seu coração. E o Espírito Santo está falando com você que existem coisas na sua vida que você ainda não entregou ao Senhor. Que você hoje tem essa oportunidade de entregar 100% do seu coração ao Senhor. Ele está te chamando. Talvez essa possa não ser a primeira vez que você faz essa decisão, mas hoje você entendeu que você nunca entregou todos os 10 quartos da sua casa aos pés de Jesus. Que você nunca entregou a sua casa, o seu coração por completo ao Senhor. Então nessa noite eu quero abrir um convite para te fazer uma oportunidade de você entregar aos pés de Jesus todo o seu coração, toda a sua vida. Eu quero que nessa hora você, com os seus olhos abertos, você reflita nessa mensagem e deixe o Espírito Santo falar com você. Tem pessoas aqui que eu acredito que o Espírito Santo já tocou no seu coração, e hoje é o seu dia de você entregar o seu coração por completo ao Senhor. A Bíblia nos diz que hoje é o dia da salvação, não é amanhã. Se você está se afogando no oceano, você precisa ser salvo quando? Será que você precisa ser salvo amanhã? Será que você precisa ser salvo daqui a 4 horas? Será que você precisa ser salvo daqui a 20 minutos? Você precisa ser salvo agora. Muitos aqui têm lutado com vícios, pecados, coisas que você não consegue se livrar e você fica nesse ciclo vicioso. Mas hoje é a sua noite de você entregar o seu coração por completo a Jesus. Então, se você é essa pessoa, eu vou te dar uma oportunidade. Quando eu contar até 3, para você fazer essa decisão. 1, eu quero te dizer que não importa se você já veio à igreja antes, se você não veio à igreja, se hoje é a sua primeira noite aqui, se não é a sua primeira noite, o seu coração tem que estar rendido 100% a Jesus. Em Romanos 10:13 diz: todo aquele que clamar ao nome de Jesus será o quê? Salvo. Todo que clamar ao nome de Jesus será salvo. Hoje é a sua noite de clamar ao nome de Jesus, para que Ele lance aquela boia, aquele bote de salva-vidas para você ser resgatado. 2, Ele te ama, Ele é o seu Pai e Ele te criou por um propósito. Você foi formado no ventre da sua mãe e Ele conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ele te criou perfeitamente no ventre da sua mãe e Ele olha para você com olhos de amor. 3, se você é essa pessoa, se o Espírito Santo tocou no seu
nós vamos orar juntos. A Bíblia nos diz: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu, Jesus, o reconhecerei diante do Pai. Não há nada mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Então, essa noite, se você quer entrar no relacionamento com Deus verdadeiro, você está cansado de lutar contra o diabo, hoje você entendeu que Ele é aquele que te salva, Ele é aquele que te liberta, te cura. Eu quero que você levante a sua mão e que você faça essa oração comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você continue com a sua mão levantada. Se você é essa pessoa, continue com a sua mão levantada e se coloque de pé. Deus abençoe. Coloque-se de pé. Se você levantou a sua mão, coloque-se de pé e nós vamos orar juntos. Aleluia. Jesus te ama. E hoje a sua vida vai ser transformada. Porque ela não é transformada pela sua força, mas pelo seu ato de fé, colocando a sua fé em Jesus. Então, nessa noite, eu quero que você agora faça essa oração comigo. Todo aquele que clamar ao nome de Jesus será salvo. Então, todos que estão juntos, eu quero que nós façamos essa oração juntos, em suporte àqueles que estão fazendo essa oração. Amém? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que você veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, sem pecado, e se entregou na cruz por mim. E 3 dias depois de você morrer, você ressuscitou. E hoje você está vivo. Jesus, hoje eu decido entregar todos os meus quartos a Ti. Hoje eu decido me virar dos meus pecados e me virar para Jesus. Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa agora por tudo que eu fiz e me salva agora. Jesus, me lava com o seu sangue, me faz novo, me faz uma nova criatura. Seja o meu Senhor, o meu Rei e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Right now, Agora mesmo, if you are feeling the presence of God, se você está sentindo a presença de Deus and you want a fresh touch of the Holy Spirit, e você quer um toque fresco do Espírito Santo, we're going to say to you, come. nós vamos te chamar aqui. If you are hungry for more of God, Se você está faminto por mais de Deus, if you want to hear the voice of God, se você quer ouvir a voz de Deus, I want you to stand to your feet. eu quero que você se levante agora. And I want you to come. E eu quero que você venha aqui à frente. And we're going to pray together.
Venha, Senhor.